Minha mãe, ela era uma viciada. Ela foi embora e me deixou com meu pai e eu ainda era recém-nascida. Meu pai fala que eu ainda chorava com vontade de mamar no peito dela quando ela foi embora. E dei mó trabalho pra ele pra pegar leite, pra poder me dar comida. Tudo que meu pai comprava pra ele era pra mim. Então eu fui criada daquele jeito, né? Com um homem que não sabia cuidar de uma criança, mas ele se virava pra cuidar de mim. Que era obrigação dele. E ele sempre deixou isso muito claro, que era obrigação. Na escola eu sofria pra caramba, porque eu não tinha condições de ter shampoo e condicionador cheiroso, sabonete cheiroso, não. Eu usava era tudo que meu pai tinha, que tinha condição. A gente era pobre, passava fome, era difícil. Eu ia pra escola pra poder comer. Minha alimentação boa mesmo era no intervalo da aula. Quando muitos dos meus coleguinhas não queriam comer, ainda mais quando vinha aquelas pessoas metidas de colégio particular que achavam nojento a comida, o arroz, 9 horas da manhã. Mal sabia eu que aquilo ali era a minha maior refeição do dia, que eu esperava o dia inteiro pra dar no outro dia pra ir pra aula pra comer. Eu não conseguia fazer amigos, não. Todo mundo ria de mim, falava do meu corpo, falava que eu fedia. É óbvio que eu fedia. Eu não tinha nada pra passar em mim. Mal, meu pai comprava sabão em pó pra lavar minhas roupas. Muitas das vezes, ele falava pra eu lavar meu uniforme no banho. Me ensinou a esfregar no chuveiro com sabonete mesmo. E essa foi minha criação, essa foi minha vida. Não foi fácil. Muito pelo contrário. Foi difícil, mas me fez forte. Me fez mulher e me fez madura. Mas o meu pai, ele sempre foi muito agressivo. Assim, na forma de falar, na forma de fazer. Vai lavar seu uniforme. Vai fazer comida. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vem aqui. Nunca falou comigo com jeito carinhoso. Então eu nunca tive isso. Como que eu vou transmitir isso pra alguém? Hã? Como que eu vou passar pra alguém amor e carinho se eu nunca tive amor e carinho, cara? Sempre sofri muito. Principalmente na época de adolescente, uma magrela alta, toda mal arrumada e cheio de menininhas sem noção que não sabem um pingo da minha vida rindo de mim. Qualquer empatia que essas pessoas tinham por mim, nenhuma. As pessoas da escola, elas têm mania de praticar bullying com os outros sem saber um terço da história delas. Por isso que eu era arrogante, agressiva, era sem educação, entendeu? Porque eu não tinha educação dentro da minha casa. Se você tem educação dentro da sua casa, por que você nunca me respeitou? Essa era a minha dúvida. Por que aquelas menininhas falavam comigo daquele jeito se elas são tão legais, tão riquinhas, tinham de tudo? Por que não podia me entender? Tinham que rir da minha cara. Sabe, eu cresci muito traumatizada. Eu sofria muito. Eu sofria dentro da minha casa e sofria na escola. Só que teve uma vez que eu ganhei umas coisinhas, sabe? De uma filha da minha vizinha. Ela me deu um monte de coisinha legal. Foi ali que eu comecei a experimentar, assim, o que era coisinhas boas, sabe? Por mais que era tudo usado, era tudo de resto, era o que me fazia feliz, cara. Porque era como eu tinha. Muitas das vezes eu chegava com isso em casa e meu pai perguntava quem tinha me dado. Porque, olha, muitas vezes passava na minha cabeça de roubar. Principalmente das patricinhas da escola, que tava lá no mesmo colégio que eu, comendo da mesma comida, mas se achando melhor. Dava vontade na hora do intervalo ir lá e pegar tudo que era delas, tudo que era bonito, aquelas canetas caras, aquelas coisas boas. Mas, pô, minha mãe já era uma viciada, ela já era uma doente, que eu nem sabia quem era, e eu já não tinha o amor dela, então eu não queria me tornar essa pessoa que minha mãe era. Eu queria ser diferente, então eu não roubava porque eu não queria ser uma pessoa ruim. Eu queria ser uma pessoa boa e eu queria dar orgulho pro meu pai. Mas sabe, a parte mais difícil mesmo foi quando eu fiz 15 anos. Porque eu conheci um rapaz do meu bairro. E ele conversava comigo. Ele não falava que eu fedia ou que eu não era bonita ou alguma coisa do tipo, sabe? Ele era carinhoso e eu nunca tive carinho. Então aquilo era diferente. Era muito diferente. E eu já tava na fase de começar a namorar e gostar de rapazes, né? E nunca fui olhada por ninguém na escola. Então, tava sendo diferente aquilo. E ele foi se aproximando de mim.
ele me convidou pra ir na casa dele, conhecer a família dele. E eu conheci, a família dele me tratou super bem. E tudo isso foi escondido do meu pai. A mãe dele queria me dar umas coisas, mas como eu ia levar aquilo pra casa? Meu pai não ia deixar, então era melhor eu não pegar. Meu pai era muito rígido e tudo tinha que ser escondido dele. Até que, depois de alguns dias, ele falou pra gente ir lá conversar com meu pai, que ele conversaria. E eu achei aquela atitude incrível, ele querer falar com meu pai, né? E a gente foi. Quando ele chegou lá, meu pai viu que eu tava com o rapaz. Meu pai não esperou ele nem pisar dentro. Ele falou, fica aí. O que você tá fazendo? Você tá achando o quê? E ele começou a me xingar de tudo. De vagabunda, eu não prestava, passa pra dentro. E se esse cara voltar aqui, falou na cara dele, se você voltar aqui eu vou te matar. Você tá escutando? Eu vou te matar. Você nunca mais aparece aqui e fica perto da minha filha. Você tá ouvindo? E aí o cara foi embora. Ele ficou muito pasmado com o que aconteceu e eu fiquei morrendo de vergonha. A única pessoa que gostava de mim, que me tratava bem, que me dava carinho, meu pai faz aquilo. E aí, quando eu entrei, meu pai, ele pegou um pedaço de pau desse tamanho e ele começou a me dar tanta paulada, ele me bateu com esse pau tanto. Ele me bateu tanto que eu desmaiei, sabe? Eu não lembro. Eu só lembro que quando eu acordei com, assim, muita dor. Eu tava com muita dor. Eu tava com muita dor na cabeça, assim, quando eu passei. Tinha até um pouco de sangue na minha mão. E a minha roupa tava toda rasgada. Eu tava toda rasgada. E eu posso falar a verdade? Eu tava com muita dor nas minhas partes íntimas. Eu sei que é estranho falar isso, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não posso falar que meu pai fez alguma coisa comigo, mas como eu era virgem, eu nunca tinha ficado com ninguém, eu tava com muita dor. E quando eu fui fazer xixi, doía muito. E eu não sabia com quem conversar, pra onde correr, com quem que eu falava. E eu fiquei com muito medo do meu pai. Muito. No outro dia, depois que tudo isso aconteceu, eu fui pra escola e eu tava com a cara muito inchada e eu tava roxa, né, gente? Porque meu pai tinha me dado paulada. Então eu tava com os braços roxos, eu tava com a mão roxa, eu tava com os dedos inchados, eu tava com a canela machucada, eu tava toda roxa. E aí a diretora me chamou pra conversar e perguntando o que tinha acontecido. E aí eu falei que eu briguei na rua e ela falou que era mentira, porque por mais que eu era arrogante, eu nunca tinha agredido ninguém. Eu estudei naquele colégio a vida inteira. Ela nunca tinha visto eu agredir alguém. Eu agredi assim, às vezes verbalmente, porque as pessoas riam de mim e ela sabia da minha condição. Mas eu agredi alguém e ela falou assim, você tá querendo encobertar alguma coisa que aconteceu? Isso aí foi espancamento, você foi espancado, o que aconteceu? E eu falei assim, que eu queria conversar com o conselho tutelar. E aí ela ligou pro conselho. O conselho foi lá na escola. E aí eu peguei e falei pra moça, se eu te contar o que aconteceu, você promete que você não vai fazer nada com meu pai? Porque eu mesmo eu não sabendo o que aconteceu, eu não queria que ele ficasse mal, que ele, sabe? E ela falou que não iria fazer nada. E aí eu peguei e contei pra ela tudo. E eu também contei pra ela que eu tava com aquela dorzinha na parte íntima, sabe? E aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, você não tem ninguém da sua família que ficaria com você, né? E eu disse que não, porque eu não tinha ninguém. E aí ela pegou e falou, você quer ir pra um abrigo? E eu não sabia o que era pior, ficar em casa com meu pai, ir pra um abrigo, mas eu falei pra ela que sim, que eu queria ir pro abrigo. E aí ela pegou e falou que tinha que me levar na delegacia pra fazer um corpo de delito. E eu falei pra ela que não, por favor, eu fiquei com muito medo. Mas a gente foi. E aí a gente fez o exame, deu que realmente o meu pai, ele, sabe, ele fez aquilo. E aí eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. E aí eu só sei que ela falou que meu pai seria levado pra depor, mas eu nunca mais vi o meu pai. Eu fui levado pro abrigo. Do abrigo eu recebi muito conforto e eu conheci muitas pessoas com histórias parecidas com a minha, pessoas que também tinham mães viciadas, pessoas que não tinham ninguém, que também sofreram muito bullying, que não tinha dinheiro, que sofreram mesmo, né? E aí dentro do abrigo eu conheci um rapaz. E aí, já sabe, né? Eu conheci o rapaz, quando eu fiz 18 anos eu já podia sair, e eles, do abrigo, eles me encaminharam para um trabalho, eu comecei a trabalhar, aluguei uma kitnet pra mim e eu fui viver feliz e sozinha.
Eu não tô mais com o rapaz do abrigo, mas ele é meu amigo ainda, sabe? Eu nunca mais voltei no bairro que eu morava, eu nunca mais ouvi falar do meu pai, e eu não quero nunca mais ouvir falar nem dele, nem de ninguém, sabe? Eu só quero ser feliz sozinha, eu quero ser feliz eu e eu mesma. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história, ela é um exemplo de tantas coisas, né? Eu nunca passei por nada do tipo, mas eu já estudei em colégio público e eu já vi pessoas da minha sala que pediam o meu lanche para poder comer. E quando eu ia saber mais a fundo, essa pessoa não tinha o que comer dentro de casa, sabe? Só que sempre que eu podia, eu levava um skinny, eu dava, bolacha eu dava, roupa eu dava também. Porque foi essa a minha criação, né? E eu sempre fui aquele tipo de garota da escola que defendia os que sofriam bullying, né? E tinha várias pessoas que quando mexiam com eles, eu falava, mexe comigo, por que não mexe comigo? Porque eu nunca levei a fundo essas coisas, né? Sempre soube me defender, eu sempre impunha, eu sempre falava alto se falasse alto comigo, mas eu não gostava que mexesse com os indefesos, sabe? Com aqueles que realmente não tinham condições e principalmente aqueles tímidos que não conseguiam se defender, me doía o coração. E aí a gente vê uma história dessa de uma menina que passou por tanto sufoco na escola, sabe? Tantas e tantas meninas que têm de tudo, olha pra menina que não tem nada, em vez de querer ajudar essa menina, faz é rir, faz é falar pra ela que ela não tem nada e que ela fede pra piorar a vida da garota. Então fica como exemplo, às vezes você tá na escola e você tem as coisas boas dentro da sua casa, tem amor, tem carinho, tem respeito, ou às vezes você não tem nada disso, mas você tem a melhor mochila, o melhor fichário, você tem os livros todos do ano e você consegue participar de todas as brincadeiras, os passeios da escola por conta de dinheiro. Gente, não é todo mundo que tem a mesma vida que você, então vamos ter empatia. Empatia é você saber se colocar no lugar do outro, você entender a história do outro, sabe? Toda história tem uma raiz e a gente tem que saber analisar a raiz desse problema. Essa história ela é um exemplo de força, de garra, de determinação. Uma menina que ela sofreu muito e hoje ela conseguiu superar e passar por tudo isso na vida dela, então eu achei muito bonita a história dela, por isso que eu trouxe no canal. E pra ficar como uma reflexão pra gente também, tá bom? Então, se você já passou por alguma história do tipo, uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa muito pobre que nunca teve nada, me manda a história também no canal pra eu poder contar. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.